Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje é a nossa revisão final da aula de economia. Nossa revisão vai consistir na correção das 3 últimas atividades, 4, 5 e 6. Peguem seus slides, peguem suas atividades já feitas, peguem calculadora, papel, caneta e vamos começar. Vamos lá. Então a atividade 4. Como se pode identificar uma variação na demanda e uma variação na quantidade demandada? Então a gente precisa lembrar que é diferente eu dizer que ter variação na demanda e ter variação na quantidade demandada. Isso vai influenciar quais são as outras variáveis que eu estou analisando. Então, quando eu falo variações na demanda, eu estou falando sobre as alterações de preço dos bens substitutos, preço dos bens complementares, sobre a renda, sobre o gosto desse cliente. Quando variam, quando alternam para mais ou para menos essas outras variáveis, eu digo que vai ter a variação na demanda. E variações na quantidade demandada é o que a gente via no início, né? A gente começou aprendendo variação na quantidade demandada, refere-se ao movimento ao longo da própria curva de demanda em virtude da variação do preço do próprio bem em relação à quantidade demandada. Por quê? Porque a gente sabe, e hoje sabemos muito mais do que quando a gente estava respondendo essa questão 1, a gente sabe que uma variação no preço vai influenciar numa variação na demanda. Se o preço aumenta, a demanda diminui. Se o preço diminui, a demanda aumenta. Dois. Quais são as variáveis que afetam a oferta de um bem ou serviço? Eu até coloquei a imagem aqui que estava no slide, né? Quantidade ofertada do bem, preço do bem, o bem que eu estou analisando, né? Preço dos fatores de insumo de produção, matéria-prima, mão de obra. Insumo de produção é o custo para produzir. Preço de outros bens, substitutos na produção. Variação da tecnologia e se a meta e o objetivo do negócio modificar, todos esses pontos, todas essas variáveis afetam a oferta de um bem ou serviço. É importante essa base, essa atividade 4, é importante essa atividade 4 porque é uma base teórica, digamos assim, inicial, né? Para a gente poder raciocinar com as variações e depois com os cálculos. Quais as consequências na produção, nos custos e na quantidade ofertada se os preços de um bem aumentam? Eu estou dando... Tinha gente aqui falando no bate-papo, então a gente vai se manter sem o bate-papo agora, tá bom? Quando terminar aqui a gente abre o microfone. Bom, então é uma consequência, né? Variou o preço, qual vai ser a consequência da quantidade demandada? A gente vai vender mais, vai vender menos, vai produzir mais, vai produzir menos. Então estimula as empresas a produzirem mais. Para produzir mais, os custos serão maiores e o preço do bem, consequentemente, será aumentado. Consequentemente, também aumentará a quantidade ofertada. É uma linha de raciocínio, né? A gente vai vendo se uma coisa modifica, qual a consequência na outra variável. 4. Na análise da oferta de mercado, um aumento ou redução no preço do bem terão que consequências na oferta deste bem? Eu meio que já respondi lá na 1, né? Então, o aumento do preço do fator de produção, há uma redução na oferta do bem. Uma redução no fator de produção, há um aumento da oferta do bem. É uma consequência natural. Mais para frente a gente vai estudar a elasticidade, se isso aumenta muito, se aumenta pouco, ou se aumenta na mesma proporção. 5. Na análise da oferta de mercado, um aumento ou redução no preço do bem substituto
terão que consequências na oferta do bem. Então, aqui a gente está relacionando com um bem substituto. Um bem substituto é aquele que o cliente pode buscar caso tenha um aumento do preço do bem normal, digamos assim, no bem que está sendo analisado, no bem que está sendo consumido. Então, um aumento do preço do bem substituto, há uma redução na oferta do bem, quase sempre tem aquele termo ali, coeteris paribus, né? Que é considerando que as outras variáveis não estão se modificando, para a gente poder analisar só essas variáveis. Mas sempre é esse raciocínio, tá bom? Mesmo que não tiver a palavra, o termo, né? Coeteris paribus, raciocínio que é coeteris paribus. As outras variáveis não estão se modificando. E uma redução do preço do bem substituto, há um aumento na oferta do bem, é uma relação que a gente já conhece, né? 6. Na análise da oferta de mercado, um aumento ou redução da tecnologia terão que consequências na oferta do bem. Então, se aumentar a tecnologia, vai ter um aumento na oferta, uma máquina mais moderna, ou mais máquinas, não é? Vamos ter mais bens disponíveis. Uma redução da tecnologia, com o mesmo raciocínio, terá uma redução na oferta do bem. Sete. Com base no gráfico, calcule os custos dos livros nas 3 situações de ofertas, O, O' e O duas linhas, e compare analisando as 3 e apresentando se aumentou ou diminuiu em cada caso, cada um em relação aos outros. Então a gente viu esse exemplo no slide, né? Uma situação de uma oferta inicial, de uma segunda situação da oferta e de uma terceira situação de oferta. O, O' e O duas linhas. Veja que para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Isso por causa da variação da quantidade ofertada, da quantidade oferecida. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar o gráfico inteiro. Ok. Então a gente vê que na situação A, a oferta linha foi para a direita, no ponto A. No ponto B, em relação ao ponto inicial, ponto O inicial, foi para a esquerda, né? Então, para a direita, aumento da oferta, para a esquerda, redução da oferta. Essa ali é a relação, né? Do preço do livro e da quantidade oferecida de livro. Então, a gente, na aula e também nessa atividade, a gente quis aí verificar o que acontecia na relação quantidade ofertada e preço. Então, por exemplo, ali a gente tem o ponto A, nós temos ali um preço mais ou menos a R$40, 45, 50, ok? Por uma quantidade de 15 livros. No ponto inicial, o ponto laranja do meio, nós temos ali o mesmo preço, só que diminui a quantidade, né? Diminui para 10 livros. E no ponto B, nós temos ali a situação de preço igual. Veja que os três preços estão iguais, né? Em torno de entre 40 e 60 reais, mas com uma variação de quantidade. Uma variação de quantidade. E aí eu queria que a gente calculasse em relação do preço e do livro, a gente chegar a um raciocínio de custos, né? Então, por exemplo, na reta inicial, na oferta inicial, no O inicial, se nós pegássemos R$80, ele ficaria em torno de 15, a reta aqui, né? Isso pode variar um pouco, né? Imagina a reta subindo aqui, o 80, né?
quando a gente abre aqui no texto, dá uma variada aqui, inclusive alguns alunos variaram os valores. Não tem problema, calcule só para você ver a questão da variação da relação entre as ofertas. Oferta inicial, a direita aumentando e a esquerda diminuindo, só para a gente ver essa relação. Muito bem. Então se eu pego 80, fica mais ou menos com 15. Se eu pego 60, ele baixa e fica mais ou menos com 10. Então, com a diminuição de preço, de 80 para 60, eu vejo que aumentou o custo, que era 5,33, passou para R$6. Logicamente porque diminuiu a quantidade, né? Aqui foi um começo para a gente começar a entender a relação preço-quantidade ofertada, no caso aqui eles chamam de quantidade oferecida. Na situação olinha é o ponto A, para a direita, aumenta a quantidade ofertada, né? E aí a gente vendo como fica a relação. A R$60 em torno de 15, a R$40 em torno de 10. Então, na situação olinha, os custos estariam menores ainda, R$4. E na situação O, duas linhas, indo para a esquerda, a 80 e a R$60, vamos ver no gráfico. A 80 indo a reta aqui, né? Ficaria em torno de 10 e a 60 ficaria em torno de 5. Então a 80 em torno de 10, 80 dividido por 10, R$8, 60 dividido por 5, R$12. Ou seja, qual a conclusão? No ponto inicial, os custos são medianos. Indo para o ponto A, os custos diminuem. Então, indo para a direita, os custos diminuem. Indo para a esquerda, os custos aumentam. Então, numa relação de preço-quantidade, para a direita, nós temos ponto A, nós temos o ponto A na situação O', para a direita os custos diminuem, para a esquerda os custos aumentam, nessa relação. A gente tem uma ideia dos fatores de quanto vai custar. Então essa questão 7 era para a gente entender essa relação do preço com a quantidade ofertada e que isso ia ter uma relação dos custos. Eu pedia para uma explicação, né? Então, da posição inicial, O para O', houve um aumento da outra variável, a gente considerou um aumento aí da tecnologia, que fez com que aumentasse a quantidade oferecida de livros. A reta moveu-se para a direita e, consequentemente, os custos baixaram. Da posição inicial, O para a posição O, duas linhas, houve uma diminuição da variável, no caso a tecnologia, que fez com que diminuísse a quantidade ofertada de livros e a reta moveu-se para a esquerda e, consequentemente, aumentassem os custos. Questão 7, ok. Questão 8. Como se pode identificar uma variação na oferta e uma variação na quantidade ofertada? A gente meio que respondeu isso lá na 1 com a 2, né? Então, uma variação da oferta. Lembrando que o raciocínio oferta e demanda, existe uma relação, né? Então, o que a gente entende de relação para demanda, a gente pode entender na relação para oferta. Só que oferta é a empresa oferecendo e a demanda é o cliente, é o mercado querendo, né? Tanto é que lá na atividade 6, a gente vai ver que tem hora que a gente fala da empresa querendo vender, né, ou vendendo, e do cliente comprando, querendo comprar. Já lá na atividade 6. É essa relação oferta e demanda. Então a variação da oferta, deslocamento da curva de oferta, em virtude de alterações nas demais variáveis, né? E as variações na quantidade ofertada refere-se ao movimento ao longo da própria curva de oferta, só relacionando o preço com a quantidade. Então, digamos que a variação na quantidade ofertada e a variação na quantidade demandada, é como a gente vê desde o começo,
é a primeira coisa que a gente vê, é a relação do preço com a quantidade, quer seja de oferta ou quer seja de demanda. E depois a variação da demanda, e nesse caso aqui da questão 8, a variação da oferta, aí sim é a gente vendo o que acontece quando as outras variáveis se modificam. Beleza? 9. Então 9, a gente cruza, né, esse raciocínio da oferta com a demanda. A oferta, a empresa produzindo, a empresa vendendo, oferecendo um produto ou um serviço. E demanda, o mercado querendo o nosso produto, nosso serviço, o cliente querendo nosso produto, nosso serviço. Com base no gráfico, explico o que normalmente acontece com a variação da oferta e com a variação da demanda. Então, já inicialmente, a gente sabe que a tendência é que o mercado ele se equilibre. Então, esse gráfico começa com esse raciocínio. Nós temos uma situação de excesso de oferta, o mercado tende a se equilibrar, o ponto azul é o ponto de equilíbrio, e temos na situação um excesso de demanda, ele tende a se equilibrar. Então o preço fica variando entre 40 e 20 e a quantidade variando entre 5 e 10. E aí ele, 60 e 20, melhor dizendo, e 5 e 15. 60 e 20, 5 e 15. Aí ele busca o equilíbrio, excesso de oferta, excesso de demanda, vem para o ponto 40, entre 60 e 20, e vem para o ponto 10, entre 5 e 15, buscando o equilíbrio, né? Então você tinha que ter falado alguma coisa nesse sentido na resposta. Com excesso de oferta, os fornecedores reduzem os preços e o mercado atinge o equilíbrio. Com excesso de demanda, os fornecedores aumentam os preços e o mercado atinge o equilíbrio. Desta forma, neste gráfico, pode-se ver o equilíbrio da oferta e da demanda. Os preços variavam entre 60 e 20, ficou no meio, equilibrado em 40. A quantidade demandada variava entre 5 e 15, ficou equilibrado com 10. Ok? Questão 10. Com base no gráfico, explique o que deve acontecer quando há um terremoto que destrói parte das livrarias e ao mesmo tempo os leitores aumentam o gosto pela leitura em O3 e D3. Então por que O3 e D3? Né? A gente tem no gráfico O2, O1, D1 e D2, né? A relação da oferta 1 com a demanda 1, relação da oferta 1 com a demanda 1 e a relação da oferta 2 com a demanda 2. Então a situação diz que houve um terremoto que destruiu as livrarias. Com o terremoto que destrói as livrarias, a oferta diminui. Então nós estávamos em 1, com o terremoto, a destruição das livrarias, o que aconteceu? A oferta foi para a esquerda e diminuiu. E a demanda, o contrário. Aumentou o gosto pela leitura. Então estávamos em D1. Com o aumento do gosto pela leitura, foi para a direita, foi para D2. Preço do livro, 20, 40, 65, 80. Quantidade de livros, 5, 7, 10, 15, 20. Sempre, né? Preço aumentando, quantidade aumentando. Muito bem. Então, a situação da questão pede que O3 e D3 aconteceu tendo terremoto. Então, se aconteceu tendo terremoto, O3, a oferta diminui mais ainda. Então, O3 vem para cá, né? Diminui mais ainda. Com o aumento do gosto para a leitura em D3, aumenta, D3 vem para cá, né? D3, muito bem. A minha resposta padrão, mas aí cada um com suas palavras, tá bom? Com o terremoto que destrói parte das livrarias, a oferta diminui de O1 para D2 e vai diminuir ainda mais em O3. Então a reta vai para a esquerda, continua indo para a esquerda, O3 fica mais à esquerda ainda, né, de O2. Com os leitores aumentando o gosto pela leitura, a demanda aumenta de D1 para D2 e vai aumentar mais ainda para D3. Então vai ficar mais à direita e mais acima ali D3, a reta foi para a direita. O preço e a quantidade de livros tende a buscar o equilíbrio. Então, vai ficar nessa variação, né?
Entre 20 e 80 ele vai equilibrando, vai buscar o equilíbrio entre esses dois. Então ficaria aqui uma coisa entre 45, 50, nessa faixa de equilíbrio. Mesma coisa com os livros, né? Entre 5 e 7, 4, ia ficar equilibrando até ficar em torno de 6. Seria o equilíbrio aqui em relação ao preço e em relação à quantidade. Essa foi nossa última questão da atividade 4.